Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e hoje a gente vai bater um papo sobre algo que muitas pessoas me perguntam, que é como publicar um livro. Eu tenho 4 livros publicados, uma participação em uma antologia, e em outubro desse ano, na verdade em agosto, né, mas o lançamento oficial em outubro, vem mais um livro que daqui a pouco eu vou contar para vocês. Mas antes da gente começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando esse vídeo acabar, se esse conteúdo tiver te ajudado, deixa o seu comentário e também o seu like e indica para os colegas. Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem aqui no canal, me fazem na sala de aula ou nas palestras, eventos e feiras literárias que eu participo, e eu sempre digo, tudo vai depender do seu objetivo. Bom, em 2013 eu publiquei o meu primeiro livro, que é um livro infantil chamado Água de Sereia. Ele nasceu a partir da minha vivência com as crianças, porque na época eu dava aula de inglês para crianças pequenas. Então, toda aquela inquietação da imaginação me fez criar um conto, e aí que eu fui buscando também, né, as coisas que eu gostava, relembrando. Falei, putz, eu amo livros, eu amo leitura, não é à toa que eu sou professora de língua portuguesa, então eu resolvi publicar um livro. E eu publiquei de modo independente, então eu busquei uma editora que presta esse serviço. Esse meu primeiro livro foi publicado pela Livre Expressão. Então eu busquei uma editora na internet, mandei o meu texto, primeiro não é assim, né? Na verdade você busca as informações e esse tipo de publicação é quando você tem condições de arcar com essa publicação ou alguém vai arcar com essa publicação para você, que não é a editora, tá? Então tem vários modos de fazer isso, tem editoras que arcam meio a meio com você, e aí você fica responsável por vender uma quantidade de livros ou você tem que comprar essa quantidade de livros, o que acaba dando na mesma coisa, né? Tem editoras que têm alguns projetos de incentivo e aí você participa de um edital e manda para elas o seu texto e eles avaliam e publicam e depois você pode vender o seu livro. Tem editoras maiores, como a Companhia das Letras, a Editora Planeta, que recebem originais também. Porém, para nós que somos autores independentes, essas editoras, elas são assim, digamos, o 1%. Você pode conseguir? Pode, é claro, mas vai demandar mais tempo, mais paciência, mais insistência. Muitas vezes você vai levar, sei lá, 5, 6, 7, 10 anos para poder ser lido pela editora. Tá? Então, como eu te disse, vai depender do seu objetivo. Se o seu objetivo é ser um autor numa editora grande, você tem que persistir no envio, né? Se você quer ser um autor independente, tem um dinheiro para investir ou quer uma parceria com uma editora menor, você procura na internet, tem muitas editoras. É importante procurar no Reclame Aqui também, porque nem tudo são flores, né? Você tem um processo muito extenso, eu vou falar um pouquinho sobre isso, para poder chegar no resultado final. Não é simplesmente você enviar o seu texto, tá? Em 2015, em 2014, aliás, eu publiquei Um Gigante de Estrelas, que é a continuação do Água de Sereia, né? Então, aqui conta a história, é a continuação, né, da história do Tiago, que é um menino que vai passar um final de semana com os avós, e eu publiquei por uma outra editora chamada NetBooks, aqui da minha cidade, de São José dos Campos, né, que tem uma impressão muito bacana, que tem um suporte muito legal também. Então, eu tenho a minha ilustradora desses 2 livros, é a Virgínia Caldas, então tem isso também, né? Quando você é autor independente, você cuida mais dos processos. Então, buscar o ilustrador, pode ser uma coisa da editora? Pode. Mas eu recomendo que você cuide dos processos para que o livro seja, né, algo seu mesmo. Já já eu vou falar do que você precisa. Em 2016 eu publiquei Tina e Amadeu, que inclusive eu contei a história aqui no canal, eu vou deixar o vídeo para vocês. Ele é um dos livros mais requisitados, ele já foi adotado como paradidático em algumas escolas aqui da minha cidade. Se você tiver interesse também em conhecer mais, eu posso passar mais informações para você, para adotar na sua escola, enfim. Esse é o meu livro, né, assim, acho que mais alter ego, porque ela é uma menina que fala muito e que os pais ignoram e que aí de repente eles se veem com um elefante sentado no sofá da sala. No
No ano seguinte, em 2017, vieram 2 livros, na verdade, né? Primeiro veio a participação nessa antologia chamada Flório. Eu participei com 3 textos. É uma antologia só de mulheres aqui do Vale do Paraíba. Também é organizada pela NetBooks. E foi muito bacana porque a gente pôde conhecer o trabalho de outras mulheres, o trabalho literário de outras mulheres, fazer contatos, amizades, né? Muitas amizades surgiram no Flório e que foi uma antologia que depois foi publicada com outros assuntos também, né? Esse daqui foi lançado no mês de março. Então falava sobre dilemas femininos, sobre a visão dessas autoras. E também em 2017 eu publiquei o Visceral. Vocês devem ver aí alguns poemas que eu declamo aqui no canal e que são meus. Alguns estão no Visceral, outros virão no Estilhaços, que é um livro que vem só no ano que vem. Em outubro desse ano, eu vou lançar outro livro infantil chamado O Galinho que Não Tinha Pena, falando um pouquinho dessa cultura do diálogo, né? Depois eu conto mais sobre ele. Bom, se eu quero publicar um livro, como eu falei para vocês, primeiro eu preciso saber qual é o meu objetivo. Eu quero ser um autor de uma editora grandona. Eu sou alguém que está aí militando por essa causa da leitura, da educação, né, da mediação de leitura. Eu quero ir até as escolas, eu quero ir até as bibliotecas, ou eu espero ser um novo Machado de Assis. Se você está esperando ser um novo Machado de Assis, eu gostaria que você repensasse esse assunto. Eu vou deixar aqui embaixo também um link de uma entrevista que eu dei para o Estante LZ, que é o canal de uma amiga muito querida, falando sobre o mercado editorial. Então é importante você estar ligado nisso também, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar uma editora. Eu quero fazer de modo artesanal. Eu não consigo te dar essa informação, né? Como é que funciona a ISBN, tudo isso por conta própria. Talvez alguns outros canais podem. Se eu achar algum vídeo, eu deixo aqui para vocês também. Bom, então você envia para a editora. Primeira coisa, vai conversar, vai bater um papo com essa editora para você ver quais são os processos em que você consegue participar mais. Por exemplo, falar do meu caso. Então eu faço toda a parte de revisão desse último livro. Dos outros, eu busquei outros revisores. Então, eu busco na internet, são amigos meus, indicações da editora, e aí eu converso direto com esse profissional, tá? A média, pessoal, de revisão, tem que tomar cuidado também, né? Às vezes a pessoa está cobrando muito barato e não é uma condição especial, então tome cuidado. Mas a média é de 5 a 7 reais por lauda, tá? Isso para revisão de livros que não tem grandes problemas ortográficos e nem precisam de copydesk, que é a reescrita do texto, tá? Então tem que prestar atenção nisso. Depois disso, aí você precisa ver, você tem ilustração, é um livro infantil, mas, por exemplo, o Visceral tem ilustração, mas não é um livro infantil. Então, como que você vai fazer? Você já tem ilustrador? É você que vai ilustrar? É importante prezar pela qualidade do trabalho, né? Para não ficar aquela coisa assim, peguei, joguei, colei ali, coloquei o texto por cima. E aí que entra o papel do diagramador, um diagramador de qualidade. Não adianta falar assim, eu conheço o filho do vizinho da minha prima do... Não dá, tá? A não ser que ele seja um diagramador profissional. Agora, eu vou pedir para o menino lá fazer, eu pedir lá para a menina fazer... Não rola. Se essa pessoa não tem uma experiência ou se ela não tem uma formação legal naquilo, né, não é bom. Porque o resultado final do seu livro, o livro ele é uma obra de arte também, não importa só o que está escrito, importa também como ele está apresentado, né? Então a escolha da fonte, se é um livro infantil, as crianças estão aprendendo a ler. Você vai colocar aquela fonte mais serifada? Não dá. Né? Você vai colocar uma fonte onde as letras não fiquem bem claras para a criança? Não pode. Se é um livro mais para o público adulto, você vai encher de ilustrações coloridas? Vale a pena? Então é importante refletir. É importante refletir também sobre isso. Conversa com seu diagramador. Você pode fazer isso direto na editora. Tem editoras que aceitam também, né, que você já traga esse trabalho editorial pronto. Você pode procurar diagramadores freelancers, por exemplo, assim como você pode procurar revisores freelancers, tá certo? Eu sou revisora freelancer, se você precisar também de algum serviço, vou deixar meu e-mail aqui para contato. Então, faça esse processo bem junto. E a capa, né? Como é que vem a capa? Aí vai depender do seu processo também. Você conversa com o seu capista, que pode ser ou da editora ou diagramador, né? O que eu gostaria assim, de dar uma dica para vocês, né? Pensem bem para não ficar, por exemplo, desenhos que enchem a capa e depois você precisa colocar um bloco de texto em cima, porque isso confunde, não chama a atenção do leitor.
né? Então no Tina eu gosto muito da capa porque olha só como é claro para a criança enxergar o título e enxergar o desenho, né? A mesma coisa no Visceral. Apesar de ser um livro de poemas, dá pra gente perceber. Então, tem que ser tudo muito significativo. Eu acho que com toda essa abertura para a produção dos livros, tem vindo muita coisa boa, muita mesmo na produção independente. Mas também tem vindo alguns trabalhos sem muito cuidado. Então, é interessante a gente prestar atenção para ficar um trabalho de qualidade. Se você está investindo o seu tempo, se você está investindo o seu dinheiro, a sua energia, o seu sonho, é legal fazer um trabalho de qualidade. Então, é importante estar bem junto em todas essas etapas. Fez a diagramação, fez a revisão, fez todo o tratamento das imagens, elaborou a capa, beleza. Geralmente as editoras fazem os registros, né, o ISBN, ficha catalográfica. Se você quer fazer por você mesmo, com certeza tem alguns tutoriais, mas eu não tenho essa informação para te dar, porque eu não trabalho fazendo os meus registros, é a minha editora que faz, tá bom? Depois disso, aí geralmente o livro vai para a gráfica. Dependendo da gráfica, eles pedem um prazo aí de 1 mês, né, 1 mês e meio, 2 meses. Isso depende bastante da gráfica e é bom você perguntar. Tire todas as suas dúvidas, não tenha vergonha de perguntar, né? Tem gente que fica com medo, a pessoa não vai gostar, não tem que gostar ou não, né? É você que tem a dúvida, você precisa perguntar. Faz uma listinha, manda por e-mail. Eu não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei dessa letra, não gostei. Pede, pergunta, fala, tem como mudar isso? E fazer tudo isso sempre como eu digo para meus alunos, com toda a educação que lhe foi dada em casa, né? Porque aquele profissional está fazendo o melhor dele. Então, nossa, como escureceu. Porque aquele profissional está fazendo o melhor dele. A gente precisa também tomar esse cuidado de como é que eu falo, como é que eu estou abordando isso com ele, sem deixar de falar o que eu preciso, certo? Então, para publicar um livro, primeiro eu preciso saber o que é que eu quero com aquele livro, onde eu quero chegar, que tipo de autor eu sou. Isso a gente também descobre com o tempo, tá? Se eu estou disposto a ir em escola ou se eu acho que a editora tem que vender meus livros lá na livraria. Eu acho que talvez uma das coisas que mais gera dúvida é o pós-venda. Recebi, tô lá com o filho no braço, o que é que eu vou fazer? Galera, autor independente, não só o autor independente, hoje é o autor empreendedor. Peguei meu filho, bora! Vamos para as feiras literárias, vamos para os saraus, vamos para as escolas, vamos para os espaços de cultura, para as bibliotecas públicas. A gente não pode esperar que o leitor venha até a gente. Em alguns momentos ele vem. Presença na rede social é muito importante, muito mesmo. Principalmente para quem escreve para o público mais velho, público adolescente, público jovem. Para quem escreve para as crianças, essencial estar nas escolas. Como é que eu chego nas escolas? Professor. Você não precisa dar um exemplar do seu livro para cada professor que você encontra, mas fala do seu livro, né? Marca os professores. Mas uma coisa inconveniente também é você ficar marcando 50 pessoas numa publicação. Não faz isso, tá? Fala direto com a pessoa, seja certeiro, não fica jogando, metralhando para todo lado. Vai e vê aquele tipo de escola, por exemplo, que tem interesse, que tem necessidade. Muitas vezes é uma escola que está lá do outro lado da sua cidade, é uma escola numa zona mais periférica. Vá ao encontro dos alunos. Procure a biblioteca municipal, por exemplo, uma biblioteca pública, para que você possa apresentar o seu trabalho, conversar com as pessoas. A maior parte das coisas que a gente faz, a gente não recebe, tá? Eu gostaria de tirar essa ilusão da sua cabeça que você vai receber sempre por todo evento que você faz. Na maioria das vezes, o que você vai poder vender seu livro. Exija que você possa vender o seu livro, tá? Então, em alguns momentos, infelizmente, a gente precisa negociar isso e dizer não para algumas coisas, tá? E também ter respeito pelo seu trabalho. Não adianta nada você sair da sua casa, se deslocar para ir lá e falar 5 minutos e não poder mostrar o seu trabalho. As pessoas também precisam respeitar o trabalho do escritor, porque dá muito trabalho, a gente investe, a gente lê, a gente estuda, a gente prepara. Não é qualquer coisa. Então, valorize o seu trabalho. Claro que no começo você vai bater muito mais perna, você vai procurar muito mais coisa e depois as coisas começam a chegar até você. Tá certo? Se você quiser acompanhar meu trabalho como escritora, eu estou nas redes sociais, eu estou no Instagram e estou no Facebook com Letras Viscerais, tá certo? Vai ter o link aqui embaixo também para vocês, se tá aparecendo aqui, tá bom? Então me segue lá no Instagram, @letrasviscerais,
E me segue no Facebook também, Letras Viscerais, onde eu publico os meus poemas, os eventos que eu estou fazendo. E em outubro eu tenho o lançamento do livro O Galinho que Não Tinha Pena. Vou fazer algumas postagens aqui no canal, mas poucas postagens, né? Aqui o meu foco é outro. A maioria estará lá no meu Instagram e também no Facebook, certo? Espero que esse vídeo tenha tirado as suas dúvidas. Se você é escritor iniciante, intermediário, avançado, famoso, pode deixar o seu comentário aqui embaixo com alguma dúvida, com alguma partilha de experiência, isso também é muito bacana. E qualquer assunto relacionado à publicação também pode deixar aqui embaixo, se você tiver alguma sugestão de vídeo e que estiver dentro da proposta do canal, eu faço e dedico para você, certo? E não esquece de deixar o seu like se esse conteúdo fez sentido, se ele te ajudou. Não esquece de deixar o seu comentário, indicar para os seus colegas e você já sabe, se precisar de alguma coisa é só chamar. Sora, me ajuda!